Queridos, glória a Deus. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração. Eu até postei um history hoje, não sei se alguém viu. Lá estava o spoiler do tema, né, da nossa mensagem de hoje à noite, que é gerando uma igreja saudável. E quando a gente fala sobre saúde, ser uma igreja saudável, uma das coisas principais, primordiais, necessárias para gerar uma igreja saudável é ser uma igreja cristocêntrica. Uma igreja só é saudável quando ela tem Cristo no centro de todas as coisas. Melhorou? Obrigado. A Mídia está ali. Aproveitar que a Mídia interagiu comigo, eu queria um pouquinho mais de fundo. Obrigado, irmã. Então, nas famílias, nos relacionamentos, na administração, nos pecados cometidos para as confissões, nas relações entre irmãos, nós somos chamados a ser uma igreja cristocêntrica. Uma igreja cristocêntrica é uma igreja que reconhece Cristo em todas as suas áreas. O nosso culto não foi bonito porque a gente investiu, foi bonito porque Jesus estava presente. Nós temos uma igreja bonita, não porque a gente arregaçou as mangas e trabalhou, mas principalmente porque Cristo nos deu um templo. Eu tenho uma família porque Cristo me deu. Eu toco bem porque Cristo me ensinou. Cristo é o centro dessa igreja. E quando a gente tem Cristo como centro, nós nos tornamos uma igreja saudável. Todas as áreas precisam estar submetidas a Cristo. Então a gente vai pensar juntos nessa noite se todas as áreas da nossa vida como igreja estão submetidas a Deus. E se não estão, eis a hora de submetê-las a Cristo. É hoje, é agora, é já. Não é igual a academia que a gente vai começar amanhã, segunda-feira. Não. Não é eu vou começar tal coisa a partir do próximo ano. Não, é agora. É hoje o tempo de se submeter a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Tito. Vamos juntos ler Tito a partir do verso 9. Tito 1:9. Tito 1:9. Folheie a sua Bíblia comigo para a gente não esquecer, está lá atrás. Fica antes de Filemon. Diz assim a palavra do Senhor no verso 9. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Esse texto, ele é um texto extremamente poderoso. Sabe que Tito foi enviado para Creta por Paulo para organizar a igreja. A finalidade era levantar presbíteros para as igrejas. Os apóstolos era como se eles cuidassem de uma região. E os presbíteros ficavam responsáveis pelas igrejas. Então vamos usar o nosso exemplo, o estado de Pernambuco. Tem um apóstolo e as cidades têm os seus presbíteros. Então Paulo enviou para Creta Tito. E essa ilha, ela tinha uma fama de ser enganosa, de ser mentirosa, de viver em corrupção moral, de ter discursos vazios, manipulações religiosas. Então, em outras palavras, o que Paulo estava dizendo a Tito é: gere uma igreja saudável. Não importa as condições do local, não é a cultura quem vai direcionar a igreja, é a igreja que governa sobre a cultura. A igreja é o governo de todas as coisas em Deus. Deus é aquele que governa todas as coisas. Então, você está sendo enviado para uma ilha de mentirosos, de enganadores, de pessoas corruptas, de pessoas que estão corrompidas. Mas não é isso que vai direcionar a igreja. É o Senhor, é o Espírito que habita em você. Então se apegue à palavra e pregue firmemente. Era isso que estava sendo dito. Apegue-se firmemente à palavra da verdade. Igreja, uma igreja sadia é uma igreja apegada à palavra. É uma igreja que conhece a palavra e que se respalda por ela.
Eu briguei com o Ian, vamos para a palavra que ela tem solução para isso. O irmão pisou no meu pé, vamos para a palavra que ela tem solução para isso. Aconteceu um problema no meu trabalho, no meu casamento, vamos para a palavra que ela tem solução para isso. Deus deixou todo o mapa. A palavra tem solução para todas as coisas. Por isso, apegue-se à palavra firmemente. Na palavra não há concessões. Não há espaços para aquilo que nós temos como pequenas coisas. Isso é pequeno, isso é simples, foi só um aborrecimento. Foi só uma chateação de momento. Foi só uma coisa momentânea. Deixa eu te dizer, Satanás ele não precisa de grandes brechas. Ele as abre se tiver um pequeno espaço. Não pense que o diabo vai destruir a nossa vida ou vai se levantar contra nós de maneiras grandiosas. Não vai chegar ninguém na nossa casa com um tanque de guerra, um canhão para tirar a nossa paz. Não, é no cotidiano, nas coisas pequenas. Quando somos tentados, quando se levantam contra nós, quando nos julgam, quando apontam o dedo na nossa cara. Mas nós não nos movemos por essas situações. Nós somos movidos pela palavra, porque somos uma igreja saudável, amém? Somos pessoas saudáveis em Cristo Jesus. Então nós não fazemos concessões. É só uma mentirinha. Eu menti porque foi necessário, Flávia. É só isso. E mais, Flávia, eu menti para agradar a Deus. Eu menti por Deus, porque se não fosse assim, não daria certo. É só uma mentirinha, mas na verdade foi só dessa vez. Me viram fazendo errado, mas fazia tanto tempo que eu não ia, foi só dessa vez. Foi só hoje, foi só agora. Já ouviram a música? Tem nada a ver, isso é normal, eita coisinha que faz crente se dar mal. Eu já ouvi tanto essa música, eu já ouvi muito isso, depois vocês vejam. Eita, o pastor fez assim, dizendo que é antiga, né, pastor? Eu sei, mas eu não falei que era antiga. É antiga, mas eu não sou, viu? Glória a Deus. Então, a gente vai vivendo a base de que foi só isso. Foi só uma coisinha pequena. E a gente vai vivendo numa ideia de eu fiz, mas Deus perdoa. Uma vez eu ouvi uma colega minha brincando lá no meu trabalho, dizendo, Farmen, depois é só pedir perdão, tá tudo certo. E nós vamos alimentando isso. É só eu pedir desculpas. É só eu pedir perdão. Foi só hoje, foi só agora. Isso não faz parte do meu caráter. Eu não sou assim. Foi só uma situação. Só que a gente vai vivendo a vida assim lá fora e vai trazendo para aqui para dentro. Para os ministérios, para as relações, para o serviço. Sempre que eu vou servir, eu oro, eu converso com Deus, eu jejuo. Aí hoje não deu, mas foi só hoje. Hoje eu vou chegar de todo jeito. Aí na outra vez que eu estou escalado, hoje também não deu. E a gente vai fazendo pequenas concessões nas pequenas brechas, grandes estragos. Pequenas empresas, grandes negócios, né? É assim, pequenas brechas, grandíssimos negócios para Satanás. Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, mas nós somos homens e mulheres de Deus, capazes de analisar onde estamos errando e reorganizar nossa vida. Capazes de olhar para nós mesmos, irmos para o consultório com o Dr. Rafa e dizer a ele, eu estou doente. Os meus olhos estão doentes. Senhor, o meu pensamento está comprometido. Senhor, o meu relacionamento está comprometido. Senhor, a minha vida no meu trabalho está comprometendo o meu relacionamento com Deus. Nós precisamos entrar no consultório de Dr. Rafa e pedir a ele o tratamento. Não porque somos perfeitos, mas porque queremos ser saudáveis. Queremos caminhar bem com ele. Sabe? Eu quero ler um salmo. Vou pedir para a mídia colocar. Salmo 42. Verso 7. Às vezes para folhear a minha Bíblia aqui fica ruim porque fica sem espaço. Mas se você tiver com a sua, folheie ela. Um abismo chama outro abismo ao rugir das tuas cachoeiras.
todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Veja que texto poderoso. Um abismo chama outro abismo. E se a gente não vigiar, igreja, a gente vai vivendo de abismo em abismo. Deus nos chamou para ser santos. Deus nos chamou para andar na contramão do mundo. O mundo está indo para um lado, a gente está indo para outro. Deus nos chamou para vivermos de acordo com a palavra dele. Nós não somos regidos por cultura. Nós não somos regidos por influência. Nós somos regidos pela cultura dos céus. E a cultura dos céus é manifesta aqui, na adoração, na entrega. Quando eu me rendo a Ele, quando eu digo glória a Deus, quando eu digo aleluia, Ele vai imprimindo em mim a cultura do céu e tirando de mim as minhas convicções, aquilo que eu acho certo. Deus, Ele quer transformar a nossa vida, não por momentos, mas por completo. Nós não andamos com Deus para hoje eu vou para um ortopedista, amanhã eu vou para um ginecologista, no outro mês eu vou para um cardiologista. Ei, o consultório de Dr. Rafa cura tudo. Quando a gente entra no consultório dele, ele cura a gente por completo. Ele pega a gente de dentro por fora, do avesso, arruma, a gente sai bonitinho, arrumado e pronto para caminhar. Mas o que acontece lá dentro é só você e ele. O consultório de Dr. Rafael, as portas fechadas. É ele olhando para você e dizendo: vamos tirar esse ego, vamos abrir mão desta mentira, vamos deixar esse espírito que não é meu, vamos renunciar às palavras que não vêm de mim. A gente entra lá tão carregado e sai novo do consultório dele. O consultório dele cura toda e qualquer doença. E ele está aqui nessa noite. Ele está sondando os corações, esquadrinhando as nossas mentes. O Senhor está passando com revista, visitando os nossos corações. Ele quer gerar uma igreja saudável. E nós temos uma parcela de contribuição nisso. E o texto que nós lemos no verso 9, quando Paulo está instruindo a Tito, ele diz assim no finalzinho do verso 9: para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina. Esse encorajamento é um encorajamento de exortação. Para que seja capaz de exortar pela sã doutrina. Para quê? Para edificar, para corrigir, para direcionar. Mas deixa eu dizer uma coisa: isso não é feito de maneira emocional. Eu não posso querer ensinar a Ian emocionalmente. Ian chega para mim para poder confessar e dizer, para poder conversar e dizer: olha, eu tive um problema com a minha namorada. Isso é profético, Ian. A gente se desentendeu um pouquinho. E aí no meu emocional, eu vou dizer a ele: ah, meu filho, deixa eu ler para você um poema de Clarice Lispector. Lindo. Tem muitos poemas lindos. Meu Deus, eu gosto muito. Mas não é isso que resolve o problema de crente. O que vai resolver é Bíblia e oração. O que vai resolver é dizer: meu filho, peça perdão, se alinhe, amolde o seu coração, volte atrás quantas vezes precisar. Foi Deus que lhe deu? Pois se Deus lhe deu, louve a Ele, agradeça e corrija. É Bíblia, é ensino. Ah, eu me desentendi, sabe, com fulano e não quero mais falar. Ah, meu filho, você tem toda a razão. Perdoe, mas passe 3 dias depois, viu? Não ande nem perto. Isso é Bíblia, igreja? Não é Bíblia, isso é conselho do mundo. E nós estamos trazendo para dentro das igrejas. Nós estamos caminhando assim. Estamos dando mãos a isso e andando assim. Ah, pisou no meu pé, eu não suporto mais, não olho. Mas Jesus ensinou a perdoar. Mas eu já perdoei. Quem disse que eu não perdoei? Perdoei, quero muito bem, bem longe. Isso não é Bíblia. Então nós não ensinamos nós não construímos uma igreja saudável com os nossos achismos. Ah, porque quando minha avó era viva, minha avó dizia assim: pisou no meu pé, eu piso de novo. Ei, querido, isso não é para dentro da igreja. Isso não é para caminhar. Isso não é para caminhar comigo. Eu caminho com a Bíblia. Pisou no meu pé, eu dou o outro. Não sei como, mas eu dou. E peço: Jesus, me ajude.
Ah, então quer dizer que a gente é santo, é o bom? É não, mas a gente tem uma Bíblia, a gente tem um mapa, a gente tem referência. Ou a gente caminha com ela, ou a gente está andando todo troncho. E Deus nos chamou para ser saudáveis, para andarmos como Jesus. E aí, Ele diz, olha, ensine pela sã doutrina, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o ensinamento. Então, no dia que você vier conversar com o pastor dessa igreja, com o presbítero, com os diáconos dessa casa, você não vai ouvir nada que vai alegrar seu ego. Você vai ouvir a palavra de Deus. Só converse se você estiver disposto a ouvir a palavra de Deus. Porque se quiser ouvir achismo, olha, eu acho que você deveria fazer assim, aí você vai para outro lugar. Aqui é palavra, é palavra, é palavra, é palavra, é palavra, norteando, ensinando, conduzindo a igreja. E a palavra não é zona de conforto. A palavra é para me transformar. E ela tem 2 gumes. Ela corta aí e corta aqui. Ela vai cortar na gente também. Porque nós vamos errar com vocês, mas vocês também vão errar conosco. E aí ninguém vai dizer assim, menino, falaram o que falaram do pastor Luiz e o pastor está ali abraçando, amando. Ah, porque o pastor é falso. É não, querido. É porque o nosso coração precisa ser transformado, precisa ser ensinável, precisa amar aqueles que nos ferem. É Deus quem nos ensina a ser uma igreja saudável. E aí uma igreja saudável, ela gera ovelhas saudáveis. Ovelhas que vivem em um pasto extremamente saudável. Eu separei alguns salmos. Salmo 95:7, para a gente entender qual é a primeira característica de uma ovelha saudável. A primeira e a primordial. Ele é o nosso Deus, nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Salmo 100, verso 3. Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. João 10:11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nesses 3 textos, a mesma coisa é dita. Ele é o pastor e nós somos as ovelhas dele. Se nós queremos ser ovelhas saudáveis, o primeiro passo é reconhecer que nós temos um pastor. Nós não andamos desgarrados, nós não andamos fazendo as nossas vontades, nós não andamos por aí, não. Nós temos um pastor. Ei, querido, você tem pastor. Você tem um supremo pastor. Você não é uma ovelha desgarrada, que anda sozinha, que bate no peito para dizer, eu me governo. Não, você tem pastor. E a primeira característica de uma ovelha saudável, ela conhece a voz do seu pastor. Eu só conheço a voz de quem eu me relaciono. Já viram aqueles memes que é feito pela internet? A pessoa senta, os outros estão atrás. Bom dia, fulano. Aí a pessoa faz, isso é ciclano. Aí vem o próximo, bom dia. Fizeram isso em muitas igrejas. Aí dizia assim, Pai do Senhor, pastor. Aí o pastor dizia, essa voz eu conheço, é fulano. Pai do Senhor, pastor. Essa voz é fulano, essa voz é ciclano. A gente conhece a voz de quem a gente não se relaciona? Jamais. Jamais. E aí dentro dessas pegadinhas, uma das que eu vi eram os filhos conversando com o pai. Eram vários filhos. E um dos filhos estava fora do Brasil, assim, feito Iago, bem chique. Fora. E de repente, quando esse filho chegou, aí os filhos foram passando. Quando ele disse, benção mãe. Menina, a mãe na hora olhou e disse, eu sei quem é o meu filho. É o meu filho. Aí olhou e se alegrou e chorou. Na hora, a mãe reconheceu a voz. Passe o tempo que for. Esteja distante. Aonde você estiver. A sua voz é conhecida pelo seu pai. O seu pai não confunde a sua voz. O seu pai ama você. E o seu pai agarra você quando você volta e lhe abraça, dá um cheiro, tira os carrapichos todinho e diz, agora volte a andar comigo para você conhecer a minha. Porque chamado aqui, ei, você vai saber lá do outro lado que sou eu. Irmãos, nós somos chamados a nos relacionar com esse Deus para ouvir a sua voz. Não para sentir, mas para conhecer a voz dele. Nós somos chamados para conhecer a voz do nosso Deus. Para orar de manhã e dizer, papai, fala comigo. Me dá bom dia, Jesus, quando eu estiver acordando. Deixa eu ouvir o som da tua voz, porque o som da tua voz desperta a minha alma.
O som da tua voz, Senhor, queima no meu coração e me dá vida. É o som da tua voz que me faz viver. É o som da tua voz que me desperta, Senhor. Então nós somos chamados a ser ovelha. Então, antes de ser uma ovelha saudável, precisamos ser ovelhas. Reconhecer que temos um pastor, que não andamos como queremos e também não andamos sozinho. Ele é aquele que nos guarda. Daniel, quando esteve na cova dos leões, sabe por quê? Ele não foi só devorado porque era Daniel. Não, mas é porque era um homem de oração conhecido nos céus. Seja conhecido nos céus. Deixa o céu conhecer a sua vida de oração. Deixa o céu conhecer uma constância de entrega, de adoração, de renúncia. Irmãos, o que nós vivemos aqui hoje foi uma atmosfera poderosa. A entrega, o altar entregue, a igreja rendida. Mas isso não é para ser momento, isso é para ser constância, isso é para ser cotidiano, isso é para a gente colocar um louvor e dizer, uau, o céu começou a ferver dentro de mim. Isso é para a gente falar com alguém e dizer assim, olha, vamos domingo à igreja, e a gente falando só isso, mas aqui dentro uma coisa fervendo, e a gente querendo convidar e falar mais. Menino, se deixar a gente já vira logo pregador. Isso é a experiência de andar com Jesus, porque o céu não é só para onde eu vou, mas é o que eu vivo. Guarde isso no seu coração. O céu não é somente para onde eu vou, mas é aquilo que eu vivo. E uma das maiores parcelas do céu é a comunhão. A comunhão começa aqui agora. Uma igreja saudável, ela gera uma ovelha saudável. E eu anotei aqui algumas características para uma ovelha saudável. Eu fui pesquisar uma ovelha mesmo, a ovelhinha realmente, como é que ela é saudável? Quando ela é ativa, quando ela interage com o rebanho. Ela não é uma ovelha muxoxa que fica ali caladinha, deitada de canto. Não, é uma ovelha ativa. Então essa história de eu vou à igreja, acabou o culto, no amém, a porta já está aberta, eu já chamei meu Uber aqui de dentro, não provém de Deus. Deus fez ovelha para ser ativa. Deus fez ovelha para partilhar com o rebanho. Irmão, tem gente que está chamando o Uber, o culto nem sequer acabou. O pastor nem deu a bênção. O irmão já está aqui, ó. Só para aí, como tá caro. E a gente está ali, perdido, procurando Uber. Ah, você não sabe o quanto demora. Sei, porque eu também ando de Uber. Mas ovelha, ela é ativa. Ela interage com o rebanho. Ela se mistura. Ela sabe. Ela conhece. Eu achei hoje muito bonito quando eu cheguei. Eu cheguei de 5 horas que eu tinha 2 reuniões marcadas, das 2 viraram 3. Em 1 hora Jesus fez um milagre, deu 3 tempos. Deus faz, né? E eu achei tão bonito que quem chega cedo vive experiências que outros não vivem. Tinha um grupo ali fora conversando, tinha outro grupo aqui, aí depois juntou todo mundo e tomei ali a conversar, e o povo conversando e falando de Jesus. E tão bonito. Aqui dentro um sendo cuidado, discipular, um sendo cuidado, fazendo curso de membresia, outro ali fora conversando, desabafando, a igreja do Senhor reunida. Quem chega cedo, irmão, tem experiência. Eu aproveito para abrir um parênteses bem bonitinho e dizer assim, o culto é às 18 horas, viu? Amém? Fez como foi fraco, mas é 18 horas. Arrume o seu relógio, porque às 18 horas a gente inicia, chegue antes. Converse com os irmãos, tenha sorriso, tenha partilhas. Eu vejo por aí vídeos pela internet do povo que diz, não, vou para a igreja e volto para casa porque dá muito panelinha. Está repreendido em nome de Jesus, porque o meu Deus quebra a panelinha. O meu Deus destrói toda a panelinha. Então quer dizer que eu vou deixar de chegar cedo porque tem panelinha? Não, eu vou chegar cedo e vou quebrar ela no nome de Jesus. A panela hoje vai cair por terra, viu? O culto vai ser tão favoroso que a tampa da chaleira vai voar. Onde tiver panela, meu Jeová vai quebrar todas. Não tem espaço para panela. E se você está andando em panelinha, está dando espaço a Satanás. Porque a palavra diz, não andeis em partidarismo. Não escolha com quem você quer andar. Eu só me sento desse lado, porque Fábio está aqui. Quando o Fábio não vier, eu me sento na última cadeira, porque a minha pareia não veio. E aí você não se relaciona com mais ninguém? Você não caminha com mais ninguém? Não fala com mais ninguém? Ovelha saudável é uma ovelha que interage.
Irmãos, a gente já foi muito machucado. Será que as ovelhas não se estranham? Se estranham, que elas são desmanteladas. Saem correndo, uma bate na outra, uma cai, tropeça, mas nunca deixa de ser ovelha. Não deixe de ser ovelha pelas suas feridas. Trate elas no consultório de Dr. Rafa. Dr. Rafa chama e diz: venha para o consultório que eu vou tratar, vou curar, mas não deixe de ser ovelha. Porque quem deixa de ser ovelha vira bode. Essa é a verdade. Quem deixa de ser ovelha perde o pastor, vira bode, se desgarra e depois fica perdida. Caminhe com Jesus, caminhe com a igreja, ame a sua igreja, supere as dificuldades, peça a Deus condições para vencer os dias maus. Peça a Deus: Senhor, eu acho que ama e olha torto. Jesus, conserta a vista dele, que eu acho que isso é astigmatismo, Senhor. Astigmatismo não. Tem outro nome que eu esqueci. Thalita, como é quando a gente... Estrabismo, obrigado, pastor. Isso é estrabismo, Jesus. O irmão está me olhando torto, isso é estrabismo. Senhor, apresenta a ele um oftalmologista. Peça a Deus que ele resolve, ele dá condições. Mas eu vou deixar de ser ovelha? Vou não. Eu permaneço sendo ovelha porque eu tenho um pastor. Eu não sou ovelha. Aí se alguém me fere, me machuca, eu vou deixar de ser ovelha. Não. Eu sou ovelha porque eu tenho um pastor. Eu fui comprado. Eu sou direcionado. Eu sou cuidado. Eu sou amado. Essa verdade precisa estar nos nossos corações. Uma outra característica de uma ovelha saudável, gerada por uma igreja saudável: elas são aprumadas, não somente nas roupinhas bonitinhas, mas elas são aprumadas porque se movimentam sem mancar ou sem demonstrar incoordenação. Uma ovelha sadia, ela se movimenta sem mancar. Eu não sei, mas será que você está mancando? Será que isso não vai fazer com que você deixe de ser ovelha? Você vai permanecer sendo ovelha, mas precisa perceber que você está com a caminhada comprometida. Eu sou ovelha, mas eu não estou saudável porque eu estou mancando. Eu estou andando torto. E aí, isso compromete o joelho, compromete a lombar, e a gente vai ficando cada dia mais torto. O que começou lá no pé, subiu para o joelho, chegou na lombar e vai deixando a gente encurvado. Sem capacidade, sem velocidade, sem sagacidade. E a ovelha está comprometida. Então, uma ovelha, ela precisa ser aprumada. Peça a Jesus nessa noite para lhe aprumar. Peça a Jesus nessa noite para tirar tudo aquilo que tem comprometido a sua caminhada. Porque tem ovelhas que se comprometem porque se machucaram durante a caminhada e precisam ser tratadas. Mas outras que mudaram a rota. Todo o pasto está indo para cá e ela está indo para o outro lado, sozinha, sem pastor, sem irmãos, se machucou porque escolheu ir para outro lado. Caminhe com o rebanho. Ande com o rebanho. Venha para o culto de oração. Venha cavar o poço. Vamos junto para poder fazer evangelismo. Tem ação social, vamos junto. Ei, ovelha, caminha junto, igreja. E conversa é essa de ovelha andando sozinha? A gente tem que caminhar junto. 90% do nosso domingo aqui já é de lei. A gente sempre sai para fazer um lanche, viu? Sempre sai. Vamos junto. Senta junto. Conversa sobre Jesus. Amola essa chapa dando um bom sorriso para ele. Vamos junto, igreja. Mas não, só vou pro culto, viu? Acabou o culto, meu filho, meu Uber tá na porta. Isso é coisa que Satanás coloca na nossa mente. Peça a Jesus: Jesus, converse com o Senhor. Senhor, me dá dinheiro para eu ir pro pós-culto, para eu andar em comunhão com os irmãos. A desculpa é excelente. Senhor, manda, porque se o Senhor mandar, eu vou ter condições de ir pro pós-culto, Jesus. A gente tem que pedir ao Senhor isso, sabe? Então nós temos que ser ovelhas aprumadas. E uma outra característica, quando os pastores de ovelhas, eles observam a alimentação. Eu não sabia, eu descobri estudando para essa mensagem. Uma característica de uma ovelha sadia: ela come bem e come diariamente. Entenda? Come bem e come diariamente. Nessa noite aqui, todos nós estamos comendo muito bem, amém? Estamos nos alimentando muito bem. Vamos sair daqui ovelhas alimentadas, amém? Mas amanhã tem que comer de novo. Ovelha saudável come todo dia. Eu não gosto muito de ler não. Liga o rádio.
Tem palavra, tem oração. Ah, não sou bom com leitura não. Coloca o joelho no chão, conversa com o Senhor. Ah, eu não sou muito bom com leitura não, mas eu dou um jeito, eu ligo o rádio, eu boto o som, eu vou ver um vídeo, eu converso, eu dou um jeito. Mas eu preciso encontrar as alternativas que me aproximam de Deus. Ovelha sadia come bem e come diariamente. Tem ovelha aqui que está comendo muito bem só aos domingos. E passa a semana desaprumada, desarranjada, toda torta, capenga. Por isso que Deus nos chama a ser uma ovelha saudável. Comer bem e comer diariamente. Peça a Ele, Senhor, me dê condição de me alimentar. Senhor, me dê condição de me alimentar. Coloque no meu coração fome e sede pela sua palavra. Me ensine a sua palavra, Senhor. Queime no meu coração desejo de ler a Bíblia. Ela é o meu norte. É nela, Senhor, que eu vou resolver os meus conflitos. É nela, Senhor, que eu vou aprender a lidar com aquela pessoa bem difícil do meu trabalho. É nela, Senhor, que eu vou aprender a lidar com meu filho. É nela, Senhor, que eu vou aprender a lidar com quem me deu um calote. É aqui, Senhor, que eu vou aprender. Tem gente buscando conselhos em locais errados. Tem gente buscando conselho em pessoas erradas. Tem gente buscando conselhos em locais que não tem vindo de Deus. Leia a palavra. Você tem um supremo pastor e também tem pessoas que amam a sua vida. Então busque a presença dele. Peça a ele, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ninguém entra na presença de Deus para sair de mão vazia. Não tem como. Ou a gente chora ou a gente ri. Choras e diz, meu Deus, que presença maravilhosa. Eu começo a rir e dizer, meu Deus, esse é que é Deus. Não tem Deus melhor que esse não. Mas a gente não sai de mãos vazias da presença desse Deus. Então uma ovelha sadia, ela vai se alimentar todos os dias. Precisa comer bem. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 79. Vamos folhear junto. Salmo 79. Vamos fazer essa leitura. Louvado seja Deus. Salmo 79, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 79, verso 13. Está errado? Não, acho que eu aqui. É que eu aqui estou no errado. Por que está errado? É porque eu estou no 80, perdão. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos, de geração em geração cantaremos o teu nome. Nós, que somos ovelhas do teu pasto, cantaremos de geração em geração. Ei, ovelha não anda em silêncio. Ovelha canta, ovelha reconhece o pastor que tem. Ovelha exalta o nome dele. Ovelha bendiz o nome do Senhor. Então, em nome de Jesus, querido, pare de andar silencioso. Tem crente que chega aqui que a gente não escuta o crente, dá um glória a Deus. Meu Deus, por que a gente fica assim tão silencioso, tão emudecido? O louvor está aqui pregando, irmão, fica assim, ó. Cara de paisagem. E a gente precisa dizer, irmão, você está na presença do Senhor. O que é isso? A gente pega o celular da mídia, quando vai postar as fotos. Não, passa, pelo amor de Deus. O povo vai dizer, que culto é esse, hein? Porque a gente pega o irmão assim, ó. A ovelha parece que está aqui a pulso. Foi amarrada, foi obrigada. E a presença dele é prazerosa. Eu amo a presença do amado. Então eu preciso celebrar, adorar, louvar, dizer, esse é o Deus da minha vida. Hoje eu vou viver uma virada. Você viu o que foi dito? É chegada a minha hora. O silêncio já acabou. Eu ouço o som de uma grande festa. Isso é profético. Isso é para eu olhar para o meu cenário e dizer a ele, eu estou ouvindo o som de uma grande festa. Eu estou ouvindo o som de uma celebração. O meu Deus vai mudar o cenário. Vai fazer carros e cavaleiros recuarem e fazer coisas grandes. Ele vai fazer. E a gente está aqui profetizando, declarando o som de uma grande festa, uma virada, mudança, coisa nova. E a ovelha está assim. Em nome de Jesus, meu irmão, mude isso. Organize isso na sua vida.
Nós precisamos revisitar o nosso coração. Qual é a nossa intenção de estar na casa do Senhor? O Senhor conhece o seu coração. Eu estou doente, eu estou machucado, eu estou com o pé comprometido, eu não posso me levantar, eu não posso... Enfim, é você e Deus. Mas a sua cara pode esbanjar um lindo sorriso de alegria. Porque nós somos aqueles que revelamos a glória desse lugar para outros. Alguém tem que olhar a página dessa igreja e dizer: menino, o que é isso? Que povo feliz é esse? É um que levanta a mão, é um que chora, é um que se alegra, é um que ri. E não olhar e ver um culto assim, os irmãos tão xoxo. Eu que não vou. Não, me deixa aqui mesmo, pelo amor de Deus. Está repreendido em nome de Jesus. Nós somos ovelhas alegres, felizes, saudáveis. E mais, somos coloridos, irmãos. Coloridos são tudo alegre. São alegres, são animados, são bonitos, são cheirosos. Tem aconchego de papai, porque foi muito rejeitado lá fora. Aí quando o filho é muito rejeitado, o pai ama a mãe. Então, tem aconchego de papai. Peça a Ele que Ele nos dá condições de ser saudável. Nós somos ovelhas do teu pasto. Diga isso no seu coração. Diga isso para Ele: Senhor, eu sou a tua ovelha. Eu sou ovelha do teu pasto. Gerar uma igreja saudável exige compromisso coletivo e individual. Vamos abrir a Bíblia em Atos. Vamos entender esse compromisso coletivo que é dito em Atos. Atos capítulo 2. A igreja primitiva. Atos 2, a partir do verso 42. Abra a sua Bíblia, vamos esperar uns pelos outros. Enquanto isso, você pode dizer glória a Deus, pode dizer aleluia, pode louvar o nome do Senhor. A gente pode até fazer um acordo. Cada vez que o pastor estiver aqui pregando, que o irmão for tomar água, você pode dizer assim: glória a Deus. Vamos ficar aquele silêncio, né? Porque às vezes fica um silêncio, a gente toma água correndo para a igreja reagir. Atos 42. Atos 2. Do 42 até o 47. Atos 2, do 42 até o 47. Vamos lá. E perseveraram e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Segura aqui, olha para mim, deixa eu dizer uma coisa a você. O texto não é individual. E eu perseverei e tudo acontecia. Por causa de mim que o céu se abria. Eu perseverei, por isso que a igreja está aqui até hoje. Eu perseverei, não. E perseveravam, era coletivo, na doutrina, naquilo que tinham aprendido, na comunhão, no estar junto, no relacionamento, no partir do pão. Ei, o que eu estou comendo, tu estás comendo. Se eu estou me alimentando, tu estás alimentado. E nas orações, faziam juntos, oravam juntos, buscavam juntos a presença. E aí o outro verso diz: e em toda a alma havia temor. E aí muitas maravilhas se faziam. As maravilhas que são manifestas lá começam aqui, na comunhão, na manifestação, na partilha. E aí o texto segue dizendo: e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Veja, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Nós estamos aqui no mesmo espaço. Será que estamos todos crendo? Será que estamos em comum? Qual é o desejo comum do nosso coração? Revela-te, Senhor. Fala comigo. Me faz uma ovelha saudável. Precisamos ser um só em Cristo. E aí o verso 6 vai dizer: e perseverando unânimes, o 46, unânimes em todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Eles caíam na graça de todo o povo. Nós não fomos chamados para ser antipáticos não, viu? Nós não fomos chamados para ser crente cabuloso, insuportável, que ninguém... Chegou o crente. Não! Fomos chamados para cair na graça do povo, para ter bons risos, bons momentos de alegria, de comunhão, e fazendo a nossa parte, o Senhor fazia dele. Qual era a parte? E o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Faça a sua parte, e a parte de Deus Ele vai fazer caprichadamente.
Se eu e você fizer a nossa parte, Deus vai fazer a parte dele com muita excelência. Então esse é o papel coletivo, mas existe um papel individual. A igreja cresce sadia no meu comprometimento pessoal com a santidade. 1 Pedro capítulo 1. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Em toda a vossa maneira de viver. Nós não somos santos só aqui dentro. Aqui dentro a gente é uma bênção, mas tem que ser em casa, no trabalho, na rua, no carro, na faculdade, no ônibus. Então precisamos orar e pedir a Deus isso. Deus, me dá condições de ser um representante de Cristo aonde eu chegar. O nosso comprometimento individual, ele pesa muito aqui dentro. Se todos nós chegarmos aqui consagrados, comprometidos, buscando, ansiosos, o céu se revela poderosamente. Porque eu me comprometo por mim e pelo outro. Eu já disse isso aqui algumas vezes e eu vou repetir. O peso da liderança, ele é muito pesado, porque ele exige um comprometimento, uma santidade, mas pelo outro. Nós não somos santos somente por nós, mas por aquele a quem nós amamos, ministramos, nos doamos, nos dedicamos. Então você também tem um compromisso com quem está ao seu lado. A sua santidade também influencia a vida do outro. Por isso que nós somos chamados a seja santo como eu sou santo. Muito mais do que aquilo que eu faço coletivamente para ser saudável, é também aquilo que eu faço no secreto, na minha família, no meu trabalho, nas redes sociais. Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Tem tempo de arrumar, tem tempo de organizar, tem tempo, irmão, de acordar amanhã diferente. Meu filho, senta aqui, vamos junto cantar um louvor. Minha filha, senta aqui, vamos junto cantar um louvor. Rapaz, eu não sei, eu não conheço nenhum. Conhece não? Então só diga assim: Senhor, tu és bom, tu és lindo. É o Senhor que me acordou, é o Senhor que me deu essa casa, é o Senhor que me deu essa mesa. O que mais, hein? Começa a olhar. Ah, Senhor, esse móvel aqui foi o Senhor que me deu. Esse calendário que está colado aqui, tão feio, Jesus, foi o Senhor que me deu. Se está aqui, é consagrado, foi o Senhor que me deu. Comece a mudar o cenário. Comece a fazer a sua casa o centro da presença de Deus, um local da atmosfera, da glória, de busca. Isso tem que ser hoje, tem que ser agora, isso é urgente. O nosso compromisso individual também pesa muito para que sejamos uma igreja saudável. O que eu faço lá fora, escondido, impacta diretamente aqui dentro. É muito pesado, mas é verdade, gente. Aquilo que nós fazemos também impacta na vida do outro. Uma igreja só será santa se os seus membros forem santos. Se nós formos santos. Para concluir, eu queria que o louvor se aproximasse aqui já. O louvor já pode se aproximar. Flávia já vai dedilhar um pouquinho aqui esse teclado. O som já vai parar. Um chamado para viver como povo saudável. Se queremos uma igreja saudável, precisamos ser um povo saudável. A igreja ela vai ser, esplendorosa quando você for esplendoroso. A igreja vai ser extremamente santa quando eu for extremamente santo. Depende de mim, do meu posicionamento, da minha vida, da minha busca. Então, uma igreja saudável e um povo saudável exige compromisso com a palavra, vida santa no secreto, comunhão verdadeira, amor ativo, coragem para confrontar o pecado, disposição para servir e prioritariamente submissão a Cristo. Todas essas características nos farão ser uma igreja saudável. Queria convidar você a ficar de pé um pouquinho no seu lugar, enquanto os irmãos já vão aqui preparando, dedilhando. Eu quero reler com você o Salmo 100, verso 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez. E dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Você é de Deus, querido. Você é de Deus. Você é ovelha do Senhor. Você tem pai. Você tem dono. O Senhor ama você. Então, nunca esqueça, existe um compromisso de Deus com você. Você é amado, sabe? E é muito bom a gente dizer isso. Eu tenho um pai. É muito bom a gente dizer isso.
eu sou uma ovelha e eu não ando sozinho. É muito bom a gente dizer assim: eu posso passar pelo que for, mas eu não passo sozinho. Eu sou ovelha